fitinha aí, da fita? Só que o pessoal Repete escutou? essa parte da fitinha, né? Tá, vamos lá. Para fazer essa estaquia com galho, usando a fita, é como se você fosse fazer uma enxertia no galho, mas sem o cavaleiro. Você vai esticar a fita totalmente, tá? Bem esticada, vai dar um nó, para que há um selamento aqui entre a fita e a parte cortada. Deixa esse galho num local sombreado, fresco. Em torno de 20 a 25 dias, começa a haver precipitações aonde está a fita. Você vai tirar a fita e retira a fita, coloca esses galhos em pé no substrato e coloca um palitinho, um palito para dar sustentação a esse galho em pé. E Sim, faz um amarramento, amarraria um tutoramento ali sim. para dar sustentação. Tem uma profundidade específica quando for enfiar o galho na... Não mais que um centímetro, 1,5 cm, não mais que isso, tá? Porque se afundar demais, devido à umidade, pode acontecer do apodrecimento. Mas geralmente quem faz isso aí deu praticamente 100%. Existem algumas outras técnicas que a gente faz um pouco mais complicado, como a do carvão. Uma hora, um tempo que a gente tiver com um pouquinho mais de tempo, a gente pode fazer ao vivo também, tá? Quem fez o meu curso tem a apostila, na apostila a gente tem lá as descrições, tá? É isso aí. Show, legal. Vamos só dar uma adiantadazinha aqui, né? Foi mais de 1 hora de live, mas eu queria responder aqui, que você respondesse, tem algumas perguntas aqui. Cochonilha de raiz, é um negócio também que dá uma dor de cabeça quando empesta tudo, né? Como é que você resolve? Vamos criar polêmica? Vamos lá. Só dar um abraço ali para Palmas, Tocantins, meu amigo ali, o Washington. Irmão, um abraço, saudade. Deus abençoe sua vida. Rama, é verdade que minhoca come a raiz? Mentira, não come nada, tá? A minhoca só come materiais em decomposição. Materiais vivos, minhoca não come. Vamos lá. Existem vários tipos de cochonilha. Parte aérea e parte submersa. Parte aérea, nós temos cochonilha afarinhenta, cabeça de prego, a cochonilha de carapaça. Essa existe várias espécies, tá? Então, a cochonilha são animais sugadores. Eles sugam a seiva da planta, eles sugam a seiva elaborada, que é a seiva que tem maior, é rica em nutrientes, que a planta se alimenta dela, tá? Tem alguma relação com as formigas, quando você vê que tem formiga na sua planta, alguma coisa assim? Sim, sim. Quando você vê formiga andando nas suas plantas, significa que tem pulgão ou cochonilha, ou os dois. Por quê? Esses insetos, eles sugam a seiva da planta e eles secretam uma secreção adocicada. E as formigas vão atrás dessa secreção, tá? As formigas em si, diretamente, não fazem mal para as plantas, por elas estão ali para se alimentar. Só que ela acaba sendo disseminadora, acaba sendo vetoras de doenças, como fungos, o próprio ácaro, como o vírus mosaico, doenças, né, podridão, as bactérias, enfim. Então, se tiver formiga, você tem que eliminar o que está atraindo ela, não o que está atraindo, não a matar só a formiga. Você tem que matar as cochonilhas, os pulgões em si, tá? A cochonilha de raiz, a pessoa fala assim, o substrato deu cochonilha. Não é substrato. Substrato não dá cochonilha. Eles podem favorecer, mas o que dá cochonilha é você comprar plantas de produtores que não fazem, praticam aplicações de defensivos, não tem um cuidado fitossanitário com as plantas,
E aí você leva essa planta infestada para no meio das suas rosas deserto, e você chega lá e coloca sem fazer aquela troca de substrato que a gente falou. Porque a própria troca do substrato ela vai diminuir esse risco, vai eliminar esse risco. Se tiver cochonilha, pega aquele substrato, troca, joga fora, planta um substrato novo, espera recuperar e você vai ter uma planta saudável. Quando eu comecei, eu tive problema muito grande de cochonilha de raiz por conta disso. Chegava, comprava plantas, tal, trazia, chegava, colocava lá diretamente no plantel. Diretamente no plantel. E aí, o que acontecia? As cochonilhas, elas saíam dos vasos, elas percorriam pelo tablado, principalmente quem tem tábuas, né? Que ripados aí, coisas orgânicas. Então, isso faz com que a proliferação seja mais fácil. A cochonilha de raiz vai afetar muito a planta. Como está na parte do sistema radicular, vai causar caudex murcho, a planta vai parar de se alimentar, porque a parte boa dela, a que vai nutrir ela, está sendo tirada para uma outra finalidade. No caso, as cochonilhas estão roubando. Tá? Sim. Então, vai deixar a planta. Aí vai ocorrer amarelamento, abortamento de botões, tá? As flores começam a diminuir, murchar mais rápido, muitas vezes por causa disso. Existe o pessoal que utilizam e recomendam a utilização de água sanitária. Eu sou completamente contra e eu vou falar o porquê. A água sanitária, ela não é desenvolvida para eliminar cochonilhas, tá? Ela foi feita para outros fins. Ah, mas deu certo, Cassiano, eu passei lá, tal, beleza, tudo bem. Só que você viu só um valor benéfico, sendo que ela apresenta muito mais efeitos maléficos, os efeitos colaterais são maiores do que benéficos. Sim. Dentro do substrato, do contexto do substrato, é um ecossistema. Ali são vários micro-organismos que estão ali dentro, fazendo a decomposição, a degradação daquele substrato e, ao mesmo tempo, liberando nutrientes para a planta. A planta em si, sozinha, ela não capta o alimento sozinha. Ela precisa de auxílios de fungos e bactérias, tá? Que são chamados os fungos e bactérias benéficas, que fazem bem à planta. Quando você elimina, você joga algo ali que não tem, não é seletivo, ele não faz uma seleção, você vai eliminar todo esses micro-organismos que estão ali, juntamente com a cochonilha. E ainda você vai fazer o quê? Você vai desestabilizar o seu pH. Você vai estabilizar o pH porque a água sanitária ela é alcalina e o substrato ele tem que estar levemente ácido. Então, além de matar os micro-organismos, você vai desestabilizar o pH do seu substrato. pH. Muita gente teve problema, né? Muita gente teve problema porque a planta para de se desenvolver. Ela vai se demorar, porque o substrato precisa se recompor, tá? Precisa se recompor do dano que sofreu. Demora. E a planta precisa desses micro-organismos para fazer a absorção de nutrientes. Tá? O micorriza, fungos actomiceto. Então, tudo isso ajuda a metabolização, a quebra, a liberação dos nutrientes, oxigênio, fósforo, tudo isso aí, tá? É recomendável, a gente utiliza o químico, o adubo químico, que ele é seletivo. Então, quando você passa ele na planta, ou você aplica no substrato, o que vai acontecer? Ele vai diretamente eliminar só aquele indivíduo.
no caso a cochonilha de raiz. Carlos, naftalina também não é recomendável, também, justamente por causa disso. Ele também causa o mesmo efeito que a água sanitária. Ele elimina todos os micronutrientes, os ser vivos que tem ali, tá? Micro-organismo, né? Micro-organismo, obrigado. Quer fazer o tratamento de cochonilha de raiz? Pegue algo específico para ela, porque você está mexendo numa área que é a principal porta de entrada de alimento da planta, que é as raízes, de água, de nutrientes, é tudo ali. Uma vez que ela sofre uma vez que ela sofre um estresse, essa planta ela custa um pouco para se recuperar, tá? Justamente porque o substrato tem que se recuperar também. O pessoal não leva em conta isso. Vamos lá. Seguindo orientações, quando a gente teve problema, a gente seguiu orientações, foi à procura de um engenheiro agrônomo, foi receitado para nós 2 produtos, tá? Para o combate da cochonilha de raiz. Esses são químicos. Já vou passar alguns outros produtos orgânicos. Químicos, Evidence, tá? O Evidence e deu um branco, peraí. Tem um outro produto também que é o... Nossa. Já eu lembro. Vamos falar do Evidence. O Evidence, ele é um inseticida sistêmico, tá? E ele vai fazer a ação. Ele é um produto que você não precisa desplantar a planta, fazer imersão no vaso, na solução, igual recomenda. Por quê? Imagine você pegar um produtor, igual eu tenho uma situação lá no Rio de Janeiro. Cassiano, eu tenho lá problema no meu sistema, nas minhas plantas. Eu tenho mais de 10 mil pés de rosa deserto. Falei, pô, imagina você mergulhar planta por planta no vaso, irmão. Você vai passar um bom tempo, tá? Esse produto sistêmico, o que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro da planta, vai percorrer por todo o sistema circulatório da planta e vai lá na raiz. O inseto, ele vai sugar esse princípio ativo juntamente com a seiva. E no que ele suga, esse inseto ele vai morrer por cristalização do trato intestinal ou pela paralisação do sistema nervoso dele, depende do princípio ativo. Tem o Evidence e, no caso, o Actara, tá? Lembrei, o nome do produto chama Actara. São produtos sistêmicos é chinês, de contato. É chinês, não. Actara, não, né? Não. Não. Então, esses produtos vão fazer a eliminação. Você não vai gastar tempo, você não vai ter tanto trabalho, não precisa trocar o substrato. O pessoal fala, eu ranquei o substrato, joguei fora, deixei a minha planta na água sanitária, depois eu vou replantar. Não precisa fazer isso. Não precisa. A aplicação, se tiver uma infestação muito grande, o que você tem que fazer? Pega o inseticida, pode jogar ele diretamente na raiz, ele vai descer, vai entrar em contato com as cochonilhas e vai morrer pelo contato. As que não morrerem pelo contato, vai morrer depois no que ele sugar ao princípio ativo por ele sistêmico. Ele vai estar correndo por dentro da planta. Certo? Perfeito. Então, é facinho controlar. Primeiramente, é tomar cuidado com plantas que você compra que vem de terceiros. E você não sabe você não sabe qual que é o cuidado fitossanitário que ele teve, tá? Dosagem. Geralmente é indicado 1 grama para 1 litro de água, tá? Faz aplicação foliar nela, tá? E faz aplicações quando há uma incidência grande, está tendo uma grande infestação,
pelo menos uma vez por semana, 2 a 3 aplicações uma vez por semana. Aí depois segue aquela mesma regrinha, disciplina. Não tem cochonilha, aplica da mesma forma. Não tem pulgão, aplica da mesma forma, para que não venha, tá? Prevenção, né? Prevenção, tá? Ó, o pessoal que estava perguntando aí de ácaros já foi respondido, tá? Então, inclusive, eu já salvei a live lá no Story, tá bom? Depois você dá uma olhadinha lá, tá? Cassiano, agora, tem mais uns 4 tópicos aqui pra gente Bora fechar lá. hoje, e é uma coisa que eu acredito que todo mundo quer saber isso aqui. Todo mundo quer saber. Pena que tinha umas 80 pessoas aí, depois caiu, não vieram mais, mas assim, eu vou deixar salvo aqui a live. Floração. Floração. Vamos lá. A ideia, 15 em 15 dias preventivo, tá? Floração. Depende muito da adubação que se dá, insolação que a planta recebe, tá? Rega, influencia muito. Adubação para floração, gente. Desculpa, só voltando à questão da cochonilha de raiz, eu esqueci de falar os defensivos orgânicos, tá? Sim. Melhor defensivo orgânico e ele é biofertilizante e biodefensivo, chama-se NIM. Folhas de NIM desidratada, você esfarela as folhas e você incorpora no substrato. Quando vai fazer o replantio, folhas de NIM desidratada, tá? Você vai colocar em torno de mais ou menos 1 colher de sopa para cada litro de substrato, 1 litro, 1,5 litro de substrato, tá? Vamos lá, floração. Floração, cara, depende muito da adubação, insolação, do tipo da rega que tá? Sim, Leonardo, mesmo substância para coxinha de raiz também serve para carapaça, tá ok? A floração, adubação. Adubação, tipo, para floração eu tenho que pegar a numeração ali, o NPK no caso, a adubação química, o NPK, o número do meio, representado pela letra P, que representa fósforo, né? O fósforo na tabela periódica. O fósforo ele tem várias funções dentro da planta, não só a floração, mas a floração é uma delas. Só que ela não trabalha sozinha, ela precisa do nitrogênio e também precisa principalmente do potássio. Sim. Então, eu tenho que pegar uma formulação baseada. Existe uma adubação para rosa do deserto? Não. Existem formulações, tá? Nós utilizamos uma, por exemplo, que a formulação dele é 10, 40, 10. 10 de nitrogênio, 40 de fósforo e 10 de potássio. Tem uma outra agora que a gente está utilizando também, que ele é 6, 40, 15. Ele diminui um pouquinho mais de nitrogênio e tem um pouquinho maior de potássio. Então, a junção desses dois princípios ativos, principalmente o potássio e o fósforo, estimula o aumento da floração, tá? Eles conseguem alterar a flor? Não. Ele vai dar a máxima potência que a flor tem. Igual essa semana mesmo eu recebi de uma moça lá de Araguaína, ela mandou 2 flores. Cassiano, olha a minha flor antes da adubação e olha a floração depois da adubação, tá? Sim. Então, essa adubação influencia muito na cor, no tamanho, tá? E na textura, na durabilidade. Então, para adubação, você vai ter que fazer uma carga de adubação com o fósforo um pouco maior. Aí, você feito isso, a planta sozinho vai fazer o trabalho dela. Mas também entra na questão da disciplina. Quando em quanto tempo eu tenho que aplicar? Depende muito do seu substrato, a base do substrato. Substratos que são a base de areia, eles são baixo valor nutricional. Então, você talvez vai ter que precisar fazer adubações em 15 dias, ou a 10 em 10 dias. Adubações que é feita, substrato que tem a maior concentração em matéria orgânica, ele é um pouco mais rico
em nutrientes, tá? Uhum. Aí não precisa talvez uma adubação tão intensa, tá? Então, é disciplina. E tem adubação orgânica, que eu recomendo muito, tá? Um adubo muito bom que eu gosto de utilizar é o esterco de aves, curtido, tá? Bem curtido, dá um resultado esplêndido em questão de floração. O Rafael perguntou sobre o Fusion. Rafael, irmão, eu nunca usei o Fusion. Já ouvi falar, mas eu nunca usei. Por isso não posso te dar uma garantia do produto se é bom ou não. Pela formulação dele que eu vi, ele tem uma formulação muito boa, mas eu nunca usei. Então, alguém que usou depois pode fazer algum comentário aí se foi bom ou não. Só que entenda-se uma coisa, a questão de adubação. A pessoa que nunca usou uma adubação, e quando faz, a planta dá uma resposta muito rápida e boa, porque nunca teve uma adubação, o substrato dela é pobre, tal. Agora, a pessoa que já vem fazendo um trabalho de adubação, se ele mudar, talvez não vai ter tanta diferença, tá? Mas a questão de observação, a questão do tamanho da flor, coloração, são detalhezinhos que vai apresentar na floração. Plantafol 1054-10 é para floração, tá? O osmocote, o pessoal perguntou do osmocote, depende muito da formulação. Tem formulação para crescimento, tem formulação para manutenção e tem formulação para a floração, tá? Detalhe, o osmocote, gente, não é para ser utilizado por cima do substrato. Ele tem que ser incorporado. Misturado, tá? né? Tem que ser misturado. Misturado. Tá? Porque ele precisa de que entre a água para depois saia o nutriente. Se é colocado por cima, a água entra, mas depois evapora. Você perde o nutrientes, principalmente o nitrogênio, que ele é um produto volátil, ele evapora. Então ele tem que estar incorporado, tá bem? Material orgânico para induzir a floração. Esterco de aves, torta de mamona, o potássio da banana lá ajuda, mas lembrando, Farinha de tudo que você osso. for utilizar, a farinha de osso ela auxilia, né, na floração, no desenvolvimento da planta em si. Tudo que for utilizar orgânico, desidratar. Casca de banana, põe para secar, tritura, faz a farinha e incorpora no substrato. Perfeitamente. Perfeitamente. floração, Cassiano, tem umas perguntas. Tem umas perguntas. Aqui foi bem completa essa coisa da floração. Agora eu vi algumas pessoas aí relutantes com a questão do abortamento de botões. Abortamento. O abortamento se dá por vários motivos. Estresse hídrico, falta de água. Essa mudança de ambiente, você pegar a planta, comprou a planta lá na floricultura ou num produtor, levou para sua casa, essa mudança de ambiente pode ocorrer o abortamento, tá? Mexeu no sistema radicular, ele fez um levantamento, vai ocorrer o abortamento. Pragas, no caso, a cochonilha de raiz pode causar abortamento, tá? Aí, a diferenciação que você vai observar é que cor que os botões foram abortados. Se ele simplesmente amarelou e caiu, são esses fatores primeiros que eu citei, é um dos causadores, tá? Agora, se ele ficou marrom ou preto, aí são patógenos, aí é doença. Aí nós temos que identificar. Geralmente, o que causa maior índice de abortamento é a antracnose, tá? Choveu demais, começa a melar os botões, a antracnose vai abortar, vai fazer com que ele aborte, fique, escureça e caia. Aí, nesse caso, você precisa entrar com um preventivo, uma ação química, tá? No caso, um fungicida. Existem vários no mercado aí, né?
que a gente pode montar depois uma próxima live aí e detalhar um pouco mais sobre a questão né? Isso, sobre podridão, um podridão mole, podridão negra, tá? Borra de café, deixa eu só responder o borra de café. Borra de café é um excelente adubo. Pode estar com açúcar ou não. A questão é que pode atrair algumas formigas, tá? Até mesmo o café que sobra na garrafa aumenta um pouco mais de água, você pode ser utilizado ele como um fertirrigante, uma fertirrigação tranquila, dá um excelente resultado, tá? Willy, fungicida, existe o Cerconil, o Cercobin, o Ditânio, irmão, que são excelentes para o combate aí da antracnose. Eu gosto de utilizar o Cerconil, porque ele tem 2 princípios ativos. O Cercobin só tem um, tá? Então eu gosto de utilizar o Ditane e o Cerconil. Show! Um assuntozinho aqui, quase no finalzinho aqui das perguntas de ontem, enxertia. Existe também um período para esse procedimento ou não? Como é que é? Qual lua, né? Cassiano, o pessoal pergunta para mim assim, Cassiano, que lua que você faz os enxertos? Eu faço no sol, na lua eu gosto de dormir. Eu também. Vamos lá. Seguindo o mesmo procedimento das podas, que a gente citou, eu não utilizo fase de luas, porque a gente trabalha com produção comercial em grandes escalas. Então nós chegamos a fazer em torno aí de mais ou menos 5.000, 6.000 enxertos. Teve mês que em um mês, a gente fez 13.000 enxertos em um mês. Então, por exemplo, a gente não consegue seguir lua. Por quê? Porque isso aí, ó, faquinha alemã, essa é top. Ó, pessoal, esse aqui foi um presentaço desse camarada aí, ó. Faquinha de enxertia, ó. Perfeita, corte reto, limpo. Excelente. Quer adquirir, fala com ele, viu? Ó, a minha já tá aqui, ó. Essa é top, hein? Então, eu não sigo lua, porque a gente tem um processo, tem tempo para fazer isso, então a gente aproveita períodos, clima. Esquentou o clima, a gente faz enxerto. E eu tenho um amigo que a gente dá assistência técnica para ele, é o Guilherme Meta, lá em Apucarana, no Paraná. Então, a gente lá só trabalha no período quente. No período frio, é difícil, né? É difícil fazer, porque a questão de metabolismo. Esfriou, a planta diminui o metabolismo. Períodos quentes, você pode fazer o ano inteiro. Mas quer seguir a lua? Segue. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma quantidade aí de 2.000, 3.000 enxertos, você não vai fazer só naquela lua. Você não consegue fazer tudo numa lua, a não ser que tenha várias pessoas fazendo, né? Uhum. Então, aí é período quentes, tá? Existe um produtor que ele comprou câmeras frias, câmeras térmicas, para passar períodos de frio. Como ele é no sul, então, quando começa a cair a temperatura, ele parava a produção, porque o índice de pegamento de enxerto era muito baixo. Uhum. Então, ele perdia muito. O que ele fez? Ele comprou câmeras térmicas, né, aquelas câmeras frias, ele adaptou, ele colocou lâmpadas de vapor de mercúrio para aquecer o ambiente, e ele fazia os enxertos e colocava nessa câmera fria e fechava. Então, Perfeito. Tinha luminosidade, tinha e calor. Então, fazia com que a planta, ela induzia a planta ao pegamento devido ao período frio. Por isso que eu falo para você que a questão de lua ela é muito relativo, porque se fosse assim, por exemplo, assim, ele teria que seguir a lua naquele período frio, mas no período só naquela data. Não. Gente, quem tem grande produção, geralmente não segue lua, tá? Agora aquela pessoa
que quer seguir, tudo bem, fica à vontade. Tá? A outra pergunta, a questão de relação, de enxerto. O cavalo influencia no cavaleiro? Não. O cavalo, ele só está servindo para alimentação, não uma troca de Cassiano, DNA. é bom, se possível, tem pessoas aqui na live de vários, tem gente que está iniciando, tem gente que está... O que é dizer, né? O que é o cavalo, o que é o cavaleiro, né? Pois é. O cavalo em si, nós chamamos pejorativamente de que é o porta-enxerto. O nome correto é porta-enxerto, que é uma base que vai receber o enxerto. Deixa eu molhar as palavras aqui. Então, o porta-enxerto é a planta do sub, abaixo, que vai receber o cavaleiro. O cavaleiro é a parte que vai ser clonado, o pedaço da planta que você tirou, que você vai colocar em cima dela, que vai ser enxertada. Tá? Então, esse tá tendo interferência aí. Vento. Aí. Quando você coloca ele, não há uma interferência. Por exemplo, existem plantas que são deficientes, ocorre a deficiência genética, que as flores, elas saem com malformações. Ela não consegue abrir. Ela fica toda embolada, ela não abre. Essa planta, você pode pegar, fazer um enxerto normal, tá? Que a parte de baixo não vai se passar para a parte de cima. Por quê? Porque o DNA dessa não mexe com essa parte daqui. Aquela deficiência genética não vai alterar na parte boa da planta, tá? O que influencia mais numa planta, no enxerto, é mais o substrato, é mais a adubação que ela recebe do que a própria genética, tá? Agora existem plantas, tipo arábico, que são ruins de pegar enxerto. Isso é mito ou é verdade? Ou não? Existe plantas, tem algumas espécies, por exemplo, arábica, que ela tem uma certa dificuldade em pegar o enxerto. Já algumas espécies já são melhores, no caso da albezo, da somalensis, são as melhores para ter um resultado de enxertia, tá? Por exemplo, a questão, se uma planta, a base, interferisse na parte superior, eu não poderia fazer enxertos com plantas que a coloração dela é branca e fosse enxertar-se uma negra, senão ia desbotar, né? Então, isso é mito. Não tem interferência nenhuma, tá? O que mais interfere é a adubação, é o tipo de substrato. Tamanhos dos enxertos, qual a idade que eu posso fazer? O pessoal fala assim, eu não gosto de cavalos pequenos, tal. Tem diferenciação? Sim, tem uma certa diferenciação, sim, por conta da questão do hormonal da planta, né? Plantas menores, elas vão desenvolver o crescimento, tá? Plantas maiores vão desenvolver mais a floração. Então, se você não faz uma adubação correta, específico para crescimento, tá? Vai atrapalhar o seu desenvolvimento do seu enxerto. Ele vai ficar pequeno e vai querer florar, tá? O pessoal pergunta qual é o melhor tamanho para enxertar. Claro que os cavalos maiores vão dar uma resposta mais rápida. Também depende da adubação. Mas eu prefiro fazer enxerto em cavalos menores, né? Porque aquela diferenciação de junção, quando a planta se cresce um pouco mais, some, né? Porque os materiais genéticos se desenvolvem e tem vezes que tem que olhar muito bem se é enxerto ou não, porque a junção está bem feita ali, tá?
Perguntaram aí qual tipo é melhor de enxertia. Eu gosto, e o mais que nós fazemos mais é o enxertia de pressão, porque você consegue fazer com uma planta, você consegue fazer muito mais enxerto do que com outro tipo de enxertia. Você gasta menos material genético, tá? Perfeitamente. Bom, vocês têm mais perguntas aqui, mas a gente já está chegando aí nas 2 horas de live, né? E aí eu já quero antecipar aqui os agradecimentos ao pessoal que está com a gente desde o começo, né? Quase 2 horas de live. Muito obrigado a você que participou. Joel, obrigado, Show. Irmão, mais uma vez. Valeu. Nós vamos falar sobre a gomose. Na próxima live, falar sobre a gomose. O pessoal está perguntando aí. Rapaz, é assunto para um mês, né, Cassiano? É um mês ou mais.